Amém? Feche os olhos, fazer uma oração para agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele concede para nós. Talvez hoje você não teve um dia muito legal, pensativo, fosco, borocochô, mas Deus continua aqui, né, para nos ajudar, para que a gente possa interagir com Ele, trocar uma ideia, conversar com Ele. Só depende de nós mesmos. Mesmo que o seu dia não foi um dia bom, você está meio para baixo, meio... né? Deus, Ele é com você. E Ele só está te aguardando, você falar com Ele, você se aproximar dEle, para que as coisas voltem e seja conforme Deus tem planejado. Deus está esperando por você, está aguardando você entrar em contato com Ele. É como aquela pessoa que você conhece, que faz tempo que é seu amigo, e ele faz tempo que você não entra em contato, ele está esperando. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder falar do teu nome. Perdoa as nossas falhas como igreja, perdoa as nossas falhas como seres humanos, e queremos te pedir que o Senhor faça parte desse culto, que o Senhor venha sobre nós nessa noite, e que daqui, Senhor, o Senhor possa alcançar não só os que estão aqui, mas aonde estiver chegando essa live, que o Senhor consiga alcançar, tocando, curando, libertando, restaurando, em o nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos também pela vida do Rogério, pedimos a Ti também pela vida do Joaquim, pedimos a Ti pela dona Thaís, pedimos pela vida do Lucas, pela vida da Maitê, pela vida também, Senhor, do Arilson, pela vida do Fábio Veronese também, pela vida da Laura, pela vida do Vitor, da Alexandra e de todos os coordenadores que fazem parte da equipe Transcender, das 3 unidades. Que o Senhor venha nos alcançar, cada um deles. O Senhor sabe quais são as suas necessidades, o Senhor sabe quais são as suas... aquilo que eles precisam. O Senhor sabe todas as coisas. Também os monitores, as pessoas que nos ajudam, para que tudo corra da melhor forma possível. Abençoa também aqueles que estão precisando nessa noite, que o Senhor venha com o seu poder, a sua libertação, trazendo sua paz sobre todas as pessoas. Nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.
pra Jerusalém, tua noiva vai entrar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei e adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Santo, vem como em Pentecostes.
Amém. Joel é um dos profetas menores da Bíblia. E ele fala um assunto que é muito pertinente, não sei se pertinente é uma palavra até para os dias de hoje. Esse profeta menor fala, Joel, depois de Oséias, Daniel, ali por perto também, e o profeta menor. E ele fala de um assunto que é muito pertinente para essa época nossa que nós estamos vivendo. Inclusive ele fala sobre até a vinda de Jesus, que o céu vai, a lua vai escurecer, que algumas coisas vão acontecer, que ele está falando aqui. Fala sobre o derramamento do Espírito Santo, que já aconteceu também, quando Jesus foi levado ao céu. Tudo Joel fala. E uma das coisas que ele fala são de 4 situações que a gente passa na nossa vida. Todo ser humano passa por isso. Ele fala sobre o ataque de 4 tipos de gafanhotos. E são situações que nós enfrentamos. Todo ser humano enfrenta essa situação. São 4 situações. Quando nós nos convertemos a Jesus, de todo o nosso coração, ele repreende 3. E só um acaba sobrando para nós. Esse ele só é repreendido com obediência. Que é uma parte que ele entra na vida da gente, e se a gente não tomar cuidado, ele acaba com a vida da gente. Então vamos ler aqui para vocês verem, nunca vi isso. Joel. Palavra do Senhor que foi dirigido a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciões. Escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. Esses inimigos aqui, esses 4 insetos que ele está falando aqui, 4 tipos de gafanhoto que ele está falando aqui, 4 insetos, cada um tem uma função, agia de uma maneira diferente. Tem algumas versões que falam um pouco mais claro. Na sua fala o que, Bruno? Deixa eu ver. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram Versículo 4. foi devorado pelos que vieram depois. Fala sobre isso? Na sua Bíblia está falando o quê? Peraí, você está em Isaías. Deixa eu voltar aqui. Algumas versões falam um pouco mais claro sobre as ações do inimigo. E para traduzir para a gente aqui, esses 4 inimigos que agem na vida das pessoas no caso, uma é firmeza, que é cortador, migrador, devorador e destruidor. Vou falar de novo. Cortador, migrador, devorador e destruidor. Tem gente que não consegue parar quieto num lugar. Ele migra. Ele não cria raiz. São 40 passou. Joel capítulo 2, capítulo 1. Migrador, ele não consegue parar, não consegue criar raiz, está sempre migrando. Migrar é mudar de lugares, não consegue ficar. Tem gente, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, que não consegue firmar um emprego. Eu conheço pessoas que fazem 38 anos que trabalham no mesmo emprego. Tem gente que fica 2 meses num, entra 2 meses no outro, ele nunca vai conseguir alcançar um objetivo de aposentar, por exemplo, porque tem 2 meses de registro. Se precisar entrar pelo INSS, não consegue, porque são poucos os dias. Não consegue ter uma firmeza. Migrador. O que ficou de um, o outro comeu. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Já fala na versão do menino que está falando, ó. O que
deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador. Então, primeiro é cortador. O cortador, para vocês entenderem, ele corta as folhas. As folhas que faz as plantas respirarem, para vocês terem uma ideia. Não é a raiz, é as folhas. Então, o inimigo, esse gafanhoto veio e cortou as folhas, não tinha como respirar. Depois veio o migrador, que não tinha paz, não tinha sossego, não criava raiz. Eu me lembro que quando eu me converti, logo no começo, era uma novidade, né? O Paulo se converteu a novidade. Nossa, virou porque eu era locutor de rádio, bastante conhecido aqui, e eu me converti aos empurrão. Então, quando eu me converti, todo mundo queria que eu fosse para a igreja dele. Todo mundo queria que eu fosse para lá. Uma denominação, vou ficar falando o nome aqui. Né? Até hoje os caras me namoram, no caso, nesse sentido, para que eu vá para lá. Quer que eu vá para lá. Só que o pastor que cuidou de mim, que tirou os carrapichos, falou assim, não, você tem que criar raiz numa só. Tem que criar raiz. Tem que estar fixado numa. Porque senão você vai ficar pulando de galho em galho, você não vai ficar firme, não vai ficar forte. Quando chegar uma situação, você vai estar na roça, não vai se aguentar. Então, cria raiz. Porque às vezes a gente vê umas coisas com os olhos que não vai ser bom para a gente. Então eu criei raiz. Aí eu criei raiz na Batista. Mas podia ter ido para a Assembleia, podia ter ido para a Nazareno, podia ter ido para a Quadrangular, qualquer uma. Mas eu criei raiz na Batista. Né? E foi que eu me identifiquei mais. Eu não consigo participar de muitas coisas de outras denominações. Eu até vou, mas não consigo firmar. Batista. Então, o que ficou do cortador comeu o migrador. São fases que nós passamos na nossa vida. O cortador que é o que corta a folha é aquilo que não deixa as plantas respirar. Isso quando acontece nas plantações, os caras têm que passar veneno para matar lá os gafanhotos que vêm. Então, o migrador, o que ficou das árvores sem folha, o migrador pegou. E não tinha raiz. O outro era o destruidor. Tem gente, não é o caso aqui. Presta atenção. É lá na África. Tem gente que o negócio está bonzinho. Ele colocou a mão, quebra. É o destruidor. O negócio está certinho ali. Vai lá e põe a mão, quebra. Tudo que põe a mão, quebra. É o destruidor. Vocês, é meio assim, meio Nutella. Quando nós já tínhamos bastante irmão, então nós quebrávamos as coisas, quando nós quebrávamos o copo, o prato, uma coisa, deixava tudo bonitinho, para a mãe não perceber. E quando a mãe ia pegar, já estava quebrada a colher, o copo quebrado. Quem quebrou isso aqui? Não conhecia ninguém quem foi. Tem gente que coloca a mão no negócio e quebra. Em vez de ir para frente, vai para trás. Não tem uma firmeza. Esse é o destruidor. Tudo que põe a mão, quebra. Não vai para frente. Então, ó, a parede de 3. O cortador, o migrador, que não tem raiz, e o destruidor. Ah, sobrou um. O devorador. Ah. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando a gente recebe a Jesus, não é só Jesus que aceita nós. Quando nós recebemos a Jesus como nosso único, exclusivo, suficiente Salvador, o cortador é repreendido, o migrador é repreendido e o destruidor é repreendido. Só vai sobrar um que é de responsabilidade nossa, que é o devorador. Que o devorador, ele só é repreendido através das ofertas e dos dízimos. Malaquias capítulo 3, fala sobre o versículo 7, seguir. Vai todos os dízimos na casa do tesouro, para que elas não tiverem na minha casa, tal. Pastor, mas isso é Velho Testamento. A Bíblia renova-se todos os dias. E uma das coisas que a gente não faz é isso.
E lá fala, por causa de vós eu repreenderei o devorador, que é o que sobrou. Então, se a gente não consegue repreender esse devorador através da obediência, porque nós estamos no tempo, né, da graça, nós devemos obediência a Deus, vai sobrar um inimigo que devora a nossa paz, que devora a sua alegria, que devora tudo que você tem aí. Tem gente que pega o pagamento dentro da aposentadoria ou ajuda do governo da lá e não chega em casa com o negócio, acabou. Gasta com medicação, gasta com um monte de coisa e não consegue viver. Sabe, e é impressionante, vira uma bola de neve a vida dele. Por quê? Não consegue repreender o devorador. Por quê? Porque não obedece. Malaquias fala até sobre ladrão, né? Porque roubais ao Senhor, Não vamos entrar nesse método, não vamos entrar nessa questão. Talvez você fala assim, mas pastor, eu estou internado. Como que eu vou fazer isso? Né? Entregar a Deus os meus dízimos, as minhas ofertas. Talvez você pode falar isso, também tem uma resposta para você. Quantas horas tem um dia? 24 horas. 24. Não, 24 horas. Com 12 horas e à noite. Um dia inteiro tem 24 horas. Né? O dia. Quantas horas desse dia, de 24 horas, quanto a gente devolve para Deus? 1 hora de culto e meia hora de espiritualidade. 1h30, todo dia. E fica devendo para Deus? Nossa, 22 mil. Não, você já sabe. Então, às vezes a gente não é, quando fala de devolver o dízimo a Deus, não é só de dinheiro, está falando do nosso tempo, do nosso louvor, a nossa oferta alçada é coisa espontânea. Oferta alçada não é só dinheiro, é oferta alçada, é tempo, é coisa espontânea que nós vamos devolver para Deus. Pastor, então dá oferta na igreja faz tempo? Lógico, porque é repreende o devorador. Você diz mais também, mas é. Então, assim, muito mal, devorador, que devora a paz, a alegria, destrói a família. Entendeu? Então, mas eu estou internado. Então, você pode ofertar o seu tempo a Deus. São 2 horas e 40 minutos que a gente tem que ofertar para Deus. Nós temos que ficar caçando pipo o dia inteiro. A gente podia entregar para Deus 2 horas e 40 minutos. Não precisa ser 2 horas seguidas. Deitado, copo de joelho, ali, lá, sei lá. Devolver para Deus. E oferta alçada, que é espontâneo, ser espontâneo na presença de Deus. Não é só dinheiro. Dinheiro resolve, também é quando você tem condições de fazer isso. Mas quando você não tem, como é que vai fazer? Né? Porque muitos de nós aqui, pode ser que faça um tempo que a gente não vê a cor do dinheiro, por exemplo. Então você vai devolver o que para Deus? Vai se lascar para isso aí? De jeito nenhum. Você pode devolver o tempo, 2 horas e 40 minutos por dia, de devolver para Ele. Conversar com Ele, trocar uma ideia, e aí, Senhor, olha, eu estou entregando tudo que eu tenho de melhor. Não é quando dá. Não é quando dá. É você fazer um sacrifício. Ah, você gosta de assistir novela? Faz um sacrifício. Devolve para Deus esse tempo aí. Ah, mas eu quero saber o que vai acontecer na Tieta. Né? Ela já passou no ano de 80. Passou, mas não quer assistir de novo. Então, assim, é você devolver para Deus, é você fazer um sacrifício naquilo que vai te custar alguma coisa. Esse é o verdadeiro jejum que a Bíblia fala. Você devolver para Deus aquilo que vai te custar alguma coisa. É você fazer um sacrifício a Deus. É lógico, quando você pode, né, financeiramente, você devolve para Deus, também é bom, ajuda muito a repreender o devorador. Mas quando você não tem como. Amém? Então é uma coisa que a gente tem que aprender. Talvez ninguém ensinou você sobre isso. Então são 4, que 3 são repreendidos quando você recebe Jesus e 1 é obrigação nossa. Cortador, migrador, destruidor e só o devorador. Que o devorador, Deus ele só vai repreender se você obedecer
aquilo que fala aqui. Eu vou até abrir o que está falando de Malaquias aqui. Malaquias é antes de Mateus. Depois de Zacarias. Então é do Antigo Testamento. Velho Testamento. Diz assim. Malaquias, capítulo 3. Já um pouco antes, no capítulo 2, Malaquias, ele fala assim, aliás, no capítulo 1, versículo 6, ele fala assim, ó, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, Deus falando, onde está a minha honra? Sabe por quê? Deus não tem honra ali falando? Porque nem todos são filhos. Alguns são criaturas. Porque quando nós temos Deus como nosso pai, quando nós temos, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? A honra do pai é muito grande. E aí, Malaquias capítulo 3, versículo 7, fala assim. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Me busca, você vai encontrar. Torna para mim, que eu vou tornar para vocês. Me dá o seu tempo, que eu vou dar o meu tempo para vocês. Me dá o seu tempo, que eu vou devolver o tempo para vocês. Quanto mais você busca Deus, mais você vai ter de Deus. Quanto menos você busca Deus, você não vai ter nada. Não tem essa, Deus vai falar, vou abençoar lá porque o cara é legal. Não tem essa. Quanto mais você busca, mais você tem. Entende? Estou entendendo o que eu estou falando? Quanto mais você busca, mais você tem. E olha o que ele está falando aqui. Ó, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós roubais e dizeis, em que interrogamos? Aí ele fala, nos dízimos e nas ofertas alçadas, na espontaneidade. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Estou falando, mas eu não tenho como devolver, eu não estou trabalhando, eu estou internado, desculpa. Você pode devolver 2 horas e 40 minutos por dia. Você pode fazer isso. Tem hora que nós ficamos, desculpa, não é aqui não, é só lá na África. Mas tem hora que fica conversando nada com nada, falando nada que vai ajudar o outro. Só, não é aqui, estou falando, só lá na África. Mas de ativa, que eu fiz isso, que eu fiz isso. Esse tempo a gente vai usar falando essas coisas que não vai resolver nada para ninguém, porque está aproveitando, Senhor, obrigado por tudo, aqui é meu tempo, eu estou te devolvendo, tá? Eu estou devolvendo o meu tempo ao Senhor, muito obrigado por hoje, eu acordei respirando, energia, me perdoa o que eu fiz hoje, me perdoa o que eu fiz com a minha avó, com a minha mãe, com o meu gato, com o meu papagaio. Deus vai mudar a sua história, mas tem que partir de nós. Não tem. O que Deus precisaria fazer para a gente já foi feito. Agora depende do ser agora. Roubará, pois, Deus o homem, os dias das ofertas. Desculpa, não é o caso aqui também, mas a gente acorda no cavalo, vai dormir no cavalo, não conversa com Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Ah, pastor, eu oro. Tá, eu acredito que você ora. Às vezes você acorda de noite, de madrugada, 3, 4 horas da manhã, Deus quer falar com você. A filha está tenor. Quantas vezes você acorda de madrugada caçando pipa? Não estou falando aqui, mas lá em casa, e foi lá e comeu um pedaço de pudim que sobrou de ontem, de domingo lá da janta. Você acordou na segunda, né, de noite, acordou com fome, vem de orar, de agradecer a Deus, foi lá comer um bolo de uma beliscada. Quantas vezes isso aconteceu? Pastor, eu tenho uma pergunta. Você não é o único pastor que fala, não está bom para nós, nunca vai estar bom, mas o que nós pode fazer para melhorar, para ficar bom mesmo?
Eu não estou falando aqui. Estou falando muito claro. Estou falando grego? Estou falando grego? Orar. É, para isso, o que nós estamos fazendo aqui, velho. Às vezes melhora. Talvez melhora, tem que melhorar. Melhorar. Vem? Você acorda, depois você acordar de noite, caçando pipo, olhando para o céu, perdi o sono? Não, Deus quer falar para você. Eu falei outro dia com o Marco, de madrugada, de até 5 horas da manhã, e ir lá. Eu falei assim, se acordar de novo, você responde, fala, Senhor, eu estou aqui. Eu falei para ele. Fala, Senhor, eu quero te escutar. 2 horas e 40 minutos por dia, de 24 horas. O que custa a gente devolver 2 horas para Deus? 40 minutos. O que custa para nós? Se ele vai estar caçando pipa, assistindo novela que já passou 300 anos, tem gente que não é nem nascido quando passou essa novela, está voltando de novo e você fica lá. Vou ver que a Tieta vai acontecer na Tieta amanhã. Tieta, qual é a outra que passa depois? Garoto no momento. Não. É a sessão da tarde, né? Ah, E foi o que é? É jornal hoje? Hã? A viagem. A viagem. Aí. Passou 300 vezes a novela. Parece bolso. Nunca passou bolso. Né? Nunca. Já assistiu bolso? Quantas vezes? Em primeiro passava um filme chamado Lagoa Azul. Passou 300 vezes também. nossa, agora, toda hora. Você entende? Por que nós não devolvemos para Deus 2 horas e 40 minutos por dia? Você pode dormir, você pode. Mas pensa, eu preciso devolver para Deus por dia 2 horas e 40 minutos. Eu preciso fazer isso. Meditar, ler, devolver para Deus, Porque assim, ó, nós queremos só venha a nós o vosso reino. O vosso reino nada. A gente só quer receber de Deus, a gente não quer dar para Deus. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Ué, eu leio a Bíblia, eu leio. Eu posso conversar com o irmão lá no cantinho, lá, conversa com eu estou assim, estou assado, eu preciso disso aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Me ajuda a isso, pelo amor de Deus, 2 horas por dia. Não precisa ficar de joelho, orando, Senhor, por favor, ó Altíssimo. Não precisa nada disso. É simples, Deus é muito simples. Quanto mais simples você for, mais fácil você vai entender o Senhor. Já? Quanto tempo? 5 minutos. Obrigado, Senhor. Quanto? Não, estou falando quanto tempo a gente gasta para orar. Muitas vezes é 5 minutos. É, não pode repetir. Mas faz tamanho, vai mudando. Todo dia a gente tem algo para falar. Então, olha aqui. O que ficou do cortador veio o migrador. O que ficou do migrador veio o destruidor. O que veio do destruidor veio o devorador. Aí, Eu gafanhoto destruidor. olha só. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Ofertas alçadas é espontaneidade. Um exemplo, só você entender. Você pode usar esse espontâneo para o reino de Deus. Mas, por exemplo, assim, ó, você tem uma condição, você quer ajudar alguém que está precisando, oferta alçada. Eu vou pintar esse negócio aqui, vou pintar essa paredinha aqui para aqui, oferta alçada. Vou arrumar o banco que está quebrado lá, oferta alçada. Eu vou lavar uma louça, oferta alçada, para Deus, eu vou fazer como se fosse para Deus. Aí continua aqui, ó. Com maldição, sois amaldiçoados. Por que me roubais a mim, vós toda a nação? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Não deixarei os gafanhotos destruir os seus plantações. Não deixarei os gafanhotos destruir. Plantações, frutos. E as suas barreiras darão muitas uvas. Olha só. Amém? Agora, o que custa
nós já entramos numa rotina da nossa vida, nós queremos deitar, passa 2, 3 horas, quer deitar de novo, só que não tem como a gente deitar, a gente fica meio vulnerável, meio não para quieto. E aí a gente não consegue fazer o que tem que ser feito aqui. E aí a gente fica nessa vida que a gente está vivendo. Em vez da situação melhorar, a situação está piorando. Estou sendo sincero. Em vez da situação dar uma melhorada, pode ser que melhore um pouco, mas você volta tudo para trás de novo. Por que não consegue seguir em frente? Porque não tem uma firmeza ainda. O que Deus já tirou da nossa vida, que é o migrador, porque quer voltar de novo. Aí volta o velho homem, aquilo que a gente não queria fazer, que a gente estava fazendo. Aí tem que tirar muito. É o tempo, a gente não tem dinheiro, mas é o tempo. É o tempo seu, tempo. Talvez você está aposentado, sei lá o quê. Pede para a família, faz isso, ó. Faz isso para mim, eu não tenho como fazer, você vai fazer também. Faz lá, ajuda. Pode ver com Deus agora. E é uma coisa, irmão, você sempre faz prova de Deus, você vê como é maravilhoso. Um dia eu vou contar aqui 2 coisas para vocês entenderem que eu estou falando sobre você ser fiel a Deus. A gente precisa ser dizimista. Não estou falando para você de uma coisa que eu não sou. Precisa ser. Se nós queremos a bênção de Deus, nós precisamos ser. E um dia, a gente dirigia uma perua da igreja e pegava as pessoas na casa e levava para a igreja. E assim, eu tinha pouco dinheiro para abastecer aquele dia, a perua, que eu buscava as pessoas. Eu passei no poço, naquela época tinha um poço no Cervezão ainda, passei para abastecer, não faz tanto tempo, né? Só 40 anos, 20 anos, quase. Passei para abastecer. Quando o cara colocou a perua, falou assim, ô pastor, o tanque está cheio. Eu como cheio? Eu só tinha aquele dinheiro, o tanque está cheio. Não foi que multiplicou. É conforme as coisas vão acontecendo, Deus não é que multiplica. Deus abençoando. Então, gasta menos. Você está entendendo? Não é que Deus fez aparecer a gasolina lá. E quando eu falo, derrubou, né? Tem gasolina demais. Um dia, olha só, eu fui numa igreja do amigo meu, pastor Walter Rosado. Eu tinha um dinheiro aqui, Deus falou assim para mim, morava perto da igreja dele. Morava assim, na avenida e a igreja dele era na rua. Deus falou assim para mim, vai lá na igreja. O cara tem 300, tá vendo a gente agora? Ele tem uns 350 membros, se tiver mais, 250 membros. E Deus falou, vai lá na igreja do pastor Walter. Eu fui. Cheguei lá, sentei no meu lugarzinho lá. Sentei lá. Fiquei lá vendo tudo. Chegou na hora da oferta. Ele falou assim, você tem no bolso aí, leva lá. Fiquei assim, a igreja pequenininha, a igreja tinha 16, 17 pessoas na época. A igreja dele 250, está tudo errado, viu? A minha pequenininha que eu preciso ajudar, né? E a dele tem 250, eu vou pegar o meu, quem está lá? Pega o que você tem no bolso e dá lá. Aí, fui lá, peguei, na hora do dízimo, depois todinho no bolso. Não era muito. Coloquei lá. Aí, voltei, sentei, acabou o culto. No outro dia, meu filho ia jogar futebol, que é o de jogar futebol. Eu fui levar ele para pegar o ônibus, para ele jogar para fora, perto do Paulistão. O carro deu um problema no tambor da chave, né? Era o negócio da chave da partida. Na hora que parou o carro não queria pegar, deram um tanto, peguei em casa. Uma pessoa me ligou e falou assim, pastor, você passa aqui na minha casa que eu quero ajudar o seu ministério. Eu falei, tá bom. Passei lá na casa da pessoa, né? A pessoa falou assim, eu quero abençoar o seu ministério, uma bênção, que Deus fez na minha vida através de vocês, então eu quero abençoar. Quando eu fui ver, era 3 vezes mais do que eu tinha dado lá na igreja. 3 vezes mais do que eu tinha dado lá. Deu para me consertar o carro e deu para mim manter depois. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus abençoa. É a forma de repreender o derrubador. Outro dia, escuta só.
eu estava fazendo culto, e eu até contei para a Bruna hoje de manhã. Eu estava fazendo culto, olha aqui, e era um sábado. Então eu gostava de arrumar a igreja para o culto. E era um sábado, e eu tinha R$30 no bolso para colocar gasolina, eu tenho parafuso nas pernas. Ou eu abastecia o carro, ou eu comprava as coisas da ceia. Era sábado, a ceia era amanhã. Aí, pensei comigo, vai ter um culto de noite, vou falar dos dízimos das ofertas, pode ser que entre alguma coisa, né? Aí eu vou e compro o que ele está precisando para fazer a ceia. Eu colocava óleo de verdade, concílio de verdade. Estava na igreja, falei, Senhor, daqui hoje não entra nada, eu só preciso de R$20 para me comprar essas coisas. E fui lá no posto, coloquei os R$30 que eu tinha e só falei isso. Preciso de R$20 para comprar as coisas da ceia. Eu chegou a noite, começamos o culto, tal, louvor, foi uma bênção e tal. Aí que eu falei da oferta, do da oferta da igreja, né, as pessoas que estavam lá, não entrou 10 centavos. Mas mesmo assim eu falei, amanhã tem ceia. Mas não tinha nada de ceia. Assim, eu comprava uva de verdade, eu comprava concílio, não tinha nada. Mas mesmo assim eu falei, gente, amanhã é Santa Ceia, se prepare, vem para a igreja. Estou terminando o culto. Estava dando a bênção apostólica e encostou um carro na porta assim, da igreja. O cara desceu. Eu sou, graças a Deus, que deu tempo de chegar aqui, turma aí. Ele falou assim, pastor, eu estou vindo de Santo André. Meus filhos moram, a filha dele mora aqui. Estou em Santo André. Quando eu cheguei ali na primeira entrada de Rio Claro, na rodoviária, Deus falou assim para mim, vai lá no pastor Paulo. E o cara falou para mim, e todo o povo da igreja olhando, vai lá no pastor Paulo e dá uma oferta para ele. Sabe quanto que era? R$20. O que eu pedi para Deus, arrumando a igreja lá. Aí eu falei, por que você não pediu 1.000? Não, porque eu preciso de 20. Não preciso de mais. Foi uma vez que quase começamos o culto de novo. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. Deus cuida. Quando nós somos fiéis, você pode ter certeza que Ele não vai deixar faltar nada para você. Mas quando nós somos fiéis. E não é difícil de ser fiel. Não é difícil. Se a gente separar do nosso dia o que pertence a Deus, se a gente separar do que a gente ganha, separar. Só uma coisa para vocês entenderem. Você olha para essa estrutura aqui, você olha para a estrutura lá em cima, você olha para o que a gente faz, né, do mercado e outras coisas, outras que a gente faz. Você só como que consegue manter o negócio disso aqui? Você acha que é fácil? Por causa da fidelidade. Entendeu? Que o chefe tem. O chefe é fiel. Então assim, a nossa fidelidade é que vai nos abençoar. Não falta, não vai faltar. Lembra da viúva lá, que Elias chegou, fala um bolo para mim lá. Não, o bolo que eu vou fazer para mim, porque ele vai morrer. Não vai fazer para mim. Não faltou óleo, não faltou trigo, nada. Olha para essa estrutura, olha para a estrutura da arroz, olha para a estrutura da frente. Como é que não tem milhão? Por causa da fidelidade. Fidelidade. Nós precisamos ser fiéis. Nunca falta nada. Você pode ver, agora, nesse tempo aqui, é um tempo meio complicado. Mas você pode ver, sai um, entra 3, sai 3, entra 2. Não falta. Não vai sempre mantendo. Por quê? Porque a fidelidade que tem a Deus. E isso não é só na vida dele, na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que é fiel a Deus. Isso que Deus busca na gente. Aí, olha só, voltando lá em Joel. Voltando lá em Joel para a gente terminar aqui. Cadê Joel na minha vida? Viu? Então olha aqui. Olha lá. Despertai, ó. Despertai, Évios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho por causa do gosto, porque tirado é da vossa boca, porque uma nação saiu sobre a minha terra, poderosa e em número, e os seus dentes são dentes de leão, e
queixadas de um leão velho. Aí Deus começa a falar para o povo se arrepender. Aí no capítulo 2, continua falando para o povo se arrepender do que está fazendo, se arrepender de deixar de entregar para Deus, devolver para Deus o que pertence a Deus. Aí no capítulo 2, no versículo 12, olha o que ele fala. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Jejum, com choro e pranto. Convertei-vos a Deus. Aí continua, no versículo 13, diz assim, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Deus é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Quando um rei ou um sacerdote, lá atrás, eles cometiam algum delito, aconteceu um sentido, quase no sentido aqui que está falando, os caras rasgavam as vestes. Nós assistimos esses dias o Paixão de Cristo, vocês viram que os caras, né, o sacerdote, quando Jesus falou alguma coisa lá, ele rasgou as vestes. Né? Aqui está falando, não adianta a gente rasgar as vestes. Rasgar as vestes é um arrependimento que não vai funcionar. Quando fala rasgar as vestes aqui, o cara está falando de arrepender. Se arrepender, então vai lá, rasga as vestes, né? Era o sentido da época. Então quando o Joel fala, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, é o nosso coração que precisa ser mudado. Rasga o coração, abre o coração, rasga o coração para Deus. Porque não é possível que a gente não acorde na nossa vida e entender que nós não precisamos passar por isso. Nós estamos passando. Só que nós precisamos nos arrepender de coisa que nós deixamos de fazer, que é necessário a gente fazer. Como obedecer a Deus. Glória a Deus. Você acha que está certo tudo que está acontecendo na sua vida? Está na hora de mudar, de tomar uma decisão, um rumo diferente. Então não rasga a veste, rasga o coração, abre o coração para Deus. Deus, muda o que tem que mudar. Eu vou começar a entregar mais tempo para Deus. Irmãos, não é aqui também, só lá na África, mas tem gente que não gosta de culto. Tem gente que não gosta de culto. Sabendo que a necessidade, que a situação é espiritual. Precisamos, né, o Maria sempre fala, precisamos mudar, crer em alguma coisa, precisamos crer em alguma coisa, né, ter fé. Mas tem gente que não gosta de culto. Hoje se não tiver culto, legal, vou assistir televisão, jogar uma sinuca, jogar um baralho, sei lá fazer o quê, vou caçar uma pipa. Você está entendendo? O cara não gosta. Só que assim, a gente também não vai forçar nada. Só que nós estamos perdendo tempo. Hoje já é dia 15 de maio, metade do mês de maio já foi embora. Tem mais metade aqui, daqui a pouco metade do ano, e nós estamos fazendo o que na nossa vida? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Que o arrependimento seja um arrependimento de verdade, não seja um remorso. Remorso não vai resolver nada na nossa vida. Tem que ser um arrependimento de verdade. Arrependimento genuíno vai gerar bênção genuína. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Você tem que acreditar que Deus vai mudar a sua história. Se você começar a fazer o que tem que ser feito. Eu tenho um amigo, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o novo. Meu amigo, pastor Antônio Felipe, lá de BH. Sabe o que o cara fazia? Plantava feijão, jogava na roça. Um dia ele entendeu essa passagem de Joel. Ele começou a buscar Deus. Começou a entregar para Deus. 2h40. Depois foi aumentando para 3 horas. Foi aumentando, naturalmente foi aumentando. Você vai, quanto mais você busca Deus, mais você quer ir.
é igual uma situação ao contrário que nós vivíamos, vocês viviam um pouco tempo atrás, quanto mais você queria. A Deus é a mesma coisa, quanto mais você quer Deus, mais você vai ter. Ele falou que eu estou buscando Deus, estou buscando Deus, estou buscando. Deus tirou o da roça. Deus mudou a vida dele. O cara tem 38 CDs gravados, tem mensagem para todo mundo aí, mora nos Estados Unidos hoje e tem a vida completamente abençoada aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque ele começou a devolver para Deus o tempo. Ele foi para Belo Horizonte. Ninguém deve saber disso. Diz que tem uma montanha lá, tem uma roça que ele ficou em volta daquela roça orando o dia inteiro. Mas eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro orando. Talvez você pode falar isso. Mas eu tenho, você está caçando aqui. Eu não devolvo para Deus. Não é difícil. A gente acha que é difícil buscar a Deus, mas não é. Em vez de ficar vulnerável, falando de ativo, falando de chutar o cachorro, de pisar no rabo do gato, devolve esse tempo para Deus. Faz um sacrifício para Deus. Fica uma semana sem assistir tieta. Não dá, eu tenho que assistir tieta. Faz um sacrifício para Deus. Faz um sacrifício. Como que a sua vida vai mudar? Esse devorador que rouba a sua paz, que rouba as suas coisas financeiras, que faz estardalhaço para fazer na sua vida, vai ser preso, vai ser repreendido, sua vida vai ser outra. Mas não é só um dia não ficar assim, faz um propósito. Tem gente que faz propósito, ficar 30 dias sem tomar café. Tem gente que vai ficar sem fumar uma semana. Vai doer, vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas faz um propósito para Deus, entrega para Deus. Sabe? Entrega para Deus, você vai ver como sua vida vai ser diferente. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Arrependei-vos, fazer a coisa diferente. A não ser que está bom. Tá bom? Se estiver bom para você, imagina para Deus. Eu acho que não está bom não. Eu acho que pode melhorar. Mas só vai melhorar se nós tomarmos atitudes de mudar também, né, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Nós estamos, desculpa, nós é muito, não é vulnerável que seja a conversa, sei lá, mas a gente é muito ocioso, preguiçoso. Tem preguiça. Ansioso. Ocioso, é um monte de coisa que a gente é osso, um monte de coisa que a gente tem que mudar se a gente quer uma vida diferente. Se a gente quer ser liberto disso aqui, né, da vida que a gente está vivendo, se a gente quer ser a família restaurada, se a gente quer viver uma vida diferente, tem como. Eu quero que vocês não dêem o que acontece com as suas vidas como caso perdido. Talvez chegou uma notícia sobre você, está achando que é caso perdido. Não é caso perdido. Deus pode mudar isso se começar a fazer direito. Talvez você chegou uma notícia, você deu para ligação, uma notícia lá, você ficou tudo aí, tristão, barulhado, né? Mas você pode mudar isso, se você fizer diferente. Chegou uma notícia, aí, meu Deus do céu, e agora? Eu quero viajar. Não, busca Deus, faz diferente. Faz diferente, você vai mudar a história, vai virar a história, vai ser outra história. Amém, gente? Então fecha seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, obrigado, Senhor, por essa palavra, que venha falar no coração de cada um, abençoa cada um que estão aqui, os que estão em casa também. Nós cremos no teu poder, que a tua palavra vai contra a necessidade de cada uma das pessoas, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém.